seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa, se você segue a gente aqui, você já tá ligado nesse movimento, certo? Agora, se você é novo ou nova, lembra de se inscrever. Tô com um convidado muito especial, que é o mestre das threads do Twitter, que eu já vou apresentar aqui pra você. Mas antes, fazer um jabá inicial que eu faço em todos os episódios. Se você tá só assistindo, lembra que você pode ir lá no Spotify, no Deezer, onde mais você quer imaginar. Digita Fincast que você vai ver lá todos os nossos episódios. E se você tá só ouvindo, vai lá no YouTube, no nosso canal, se inscreve e vem assistir pra gente ver, pra você ver esse papo incrível que eu terei agora com o Leonardo Siqueira. Seguinte, Léo, vou passar a palavra pra você, mas antes eu vou fazer só um contexto que eu faço pra todos os convidados. Tá bom. Quem acompanha a T2 é profissional de mercado financeiro. Aham. Boa parte deles são pessoas jovens que estão em início de carreira e estão tentando ali a sua vaga num banco, numa cooperativa, numa corretora. Mas também tem aquela pessoa que já tá atuando no mercado, que atua em um grande banco. E por que eu sempre faço essa introdução? Porque isso me dá gancho para fazer a primeira pergunta para o meu convidado. É o seguinte, você, Leonardo Siqueira, eu acompanho o teu trabalho há muito tempo. Eu não sei, cara, talvez de quando o Terraço começou, eu queria depois falar sobre isso. Aham. E hoje você é amplamente reconhecido. Eu imagino que você não consegue andar na Faria Lima sem ser parado algumas vezes pelo seu trabalho. Só que o grande ponto desse podcast que eu gosto de explorar não é o Leonardo de hoje, é o Leonardo lá atrás. Uhum. Teve um certo dia que você falou, eu gostaria de estudar economia, quando eu Sim. crescer eu vou ser economista. Sim. Então eu quero explorar isso para entender um pouco da tua trajetória, e especificamente no teu caso, até falei aqui nos bastidores, para mim hoje é muito especial gravar contigo, porque a gente vem de uma origem muito parecida, Uhum. tá? E a gente sabe que, estatisticamente, a gente não existe, no ponto de vista de você vir de situações muito adversas e conseguir ascender profissionalmente, socialmente. E é óbvio, Léo, que não tem nenhum demérito em você ter nascido em uma condição favorecida e ter crescido. Claro. Pelo contrário, é muito bom isso. Por outro lado, eu penso que quando a gente consegue contar histórias de pessoas que saíram em situações mais adversas e ascenderam, a gente consegue inspirar mais pessoas, porque isso conecta com a realidade da maior parte dos brasileiros. Uhum. Então, primeiro, parabéns por sua trajetória. Eu queria que você começasse se apresentando, dizendo quem é o Léo Siqueira hoje, e se você pudesse começar dizendo pra gente como é que foi o seu day one, no sentido de, cara, esse dia foi o dia que eu decidi que eu seria economista. Como é que foi isso? Uhum. Na verdade, você fez uma voz de criança aí falando, né? Que eu quero ser economista, mas não foi bem assim, né? Primeira coisa é o que você falou. Estatisticamente não era pra eu, nem pra você estar aqui, né? Pra eu, pra mim. Pra eu, talvez. Não era pra nem eu nem você estar aqui, né? Porque é estatística. Se você... uma pessoa que tem pais, por exemplo, uma pessoa que tem pais divorciados, a chance dela de ter sucesso na vida é muito menor do que alguém não teve. Uma pessoa que nasce na periferia, a chance é muito menor. Você tem vários fatores que te faz, estatisticamente, a chance de você prosperar na vida ser muito menor, né? E a gente tem algumas delas. Então, por exemplo, eu cresci lá perto de Arthur Alvim, né? Então, esse Leonardo, como você falou, é um Leonardo, eu tenho 36 anos. Esse Leonardo é de 6 anos pra cá. Caramba! Exato, 6 anos pra cá. Eu fui mudar para os Jardins com 30 anos de idade, né? Até então, eu só tinha morado em outros lugares, pelas instituições que eu passei, que eu vou contar, mas a vida inteira na Zona Leste, né? Então, 30 anos na Zona Leste, né? Com alguns intervalos em alguns lugares. Então, se você nasce lá, a chance de você prosperar na vida é muito menor. Se você perde o pai cedo, como é o meu caso, a chance é muito menor. Se o meu pai era de Pernambuco, minha mãe era da Paraíba e meus avós também do Nordeste, claro. Então, de uma origem bastante humilde. Meu avô era motorista de ônibus, né? E minha avó dona de casa. E o meu avô e avó, por parte de pai, eu mal conheci, né? Então, isso te faz ter uma série de consequências ao longo da vida, né? Então, estatisticamente, não era,
a gente foi azarão no sentido de estar aqui. Né? De 100 pessoas, acontece isso com 10 no máximo. Né? E daí a gente conseguiu chegar aqui. Mas a primeira mudança que teve na minha vida, eu acho, foi quando eu entrei na aeronáutica. Foi exatamente isso. Eu fui cadete da aeronáutica, né? Fiz uma prova que chama Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que era muito difícil, e eu fiz com 16 anos, né? Então, com 16 anos, se você quer ser oficial da Força Aérea, se você quer ser piloto, você tem que fazer um vestibular, e aí você entra lá. Era uma prova só português e matemática, mas muito difícil. Então, por que eu quis entrar lá? Era muito menos pelo sonho de ser aviador, que eu era, né? Mas muito mais só por uma chance de oportunidade de poder mudar de vida, né? Era o caminho que eu tinha. Você estudar lá tempo integral, não ia pagar nada, ia receber um salário. E um ensino de qualidade? Um ensino excelente. Então eu falei, pô, se eu entrar lá, eu consigo mudar de vida. E aí estudei bastante e entrei. Deu certo. Então, eu nem pensava tanto em ser economista, assim. Por quê? Porque ninguém falou que eu poderia ser. E essa é a diferença. Não só do que o cara vai ser ou não, mas ninguém falou lá, ninguém fala lá que você, qual faculdade você vai escolher. As pessoas primeiro perguntam se você vai fazer faculdade, né? E dependendo de onde você nasce, não é se você vai fazer, qual faculdade você vai fazer. E aí, mas se você quer fazer administração, vai ser INSPER, GV ou FEA. E obviamente lá na Zona Leste não existe, né? O meu pai nem sabia que era a Fundação Getúlio Vargas. Então, a primeira grande mudança foi quando eu entrei na aeronáutica. Por quê? Porque era muito difícil. E eu só pude perceber o quão difícil era depois que eu entrei lá. E eu falei, caramba, é muito concorrido. E as pessoas que estão aqui são excelentes, do Brasil inteiro. E daí eu falei, pô, eu acho que eu tenho uma capacidade grande. Não só, como eu falo, não era porque eu era mais inteligente, mas porque eu era muito dedicado, mais do que todos. Bastante. E aí eu falei, pô, eu acho que eu consigo bem nessa vida acadêmica. E aí, em algum momento, eu fui cadete da aeronáutica, fiquei lá 3 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Minas Gerais, Barbacena. Depois eu fui para Pirassununga, onde é a Academia da Força Aérea, que são 4 anos, eu fiquei 2. E daí eu falei, pô, eu acho que eu quero fazer outra coisa, acho que eu consigo causar mais impacto de outra coisa, em outra coisa. E daí eu falei, o que será que eu gosto? Não sei. Aí eu comecei a ver, fiz alguns testes vocacionais e tal, por algum motivo comecei a gostar de política, né? Não tinha nada na minha família, mas eu tinha já aí 20 anos. E eu me interessava muito por grandes presidentes, eu sabia todos os ministros e tal. Eu falei, pô, isso quer dizer alguma coisa, porque ninguém me força, naturalmente eu gosto disso, né? Eu estudava bastante. E aí eu falei, pô, eu acho que eu quero ir para o mundo privado. Mas na verdade eu nem queria fazer direito economia. Eu estava em dúvida entre administração e engenharia de produção, que é uma das grandes dúvidas. E eu comecei fazendo administração. Eu pedi desligamento. E aí ganhei uma bolsa no curso Poliedro. E aí quis entrar na Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Porque eu olhava lá no Guia do Estudante, que eram as melhores, né? Isso aí a gente está falando de 2006. Não tinha as coisas fáceis como tem hoje em dia da internet. Era Guia do Estudante. E aí eu via que a melhor faculdade de administração era a Fundação Getúlio Vargas. Daí eu falei, pô, legal, eu quero entrar na Fundação Getúlio Vargas. Mas eu não tenho dinheiro, tem um detalhe. A mensalidade hoje deve ser uns 5 mil reais por mês. Na época eram uns 3 mil, né? Então o equivalente aí mais ou menos hoje é uns 5 mil por aí. Daí eu falei, pô, mas os 10 primeiros ganham bolsa. Eu tinha descoberto lá que os 10 primeiros ganhavam bolsa. Daí eu falei, eu acho que eu consigo entrar. Por quê? Porque se eu me dedicar bastante, eu acho que eu consigo. Daí ganhei uma bolsa no curso aqui, perto do Shopping Paulista, o Poliedro, que é uma escola excelente, né, que prepara para o ITA, para a Academia da Força Aérea e tal, hoje vários cursos. Aí eu ganhei uma bolsa lá, e aí estudei muito, fiz turma ITA, e aí estudei bastante e consegui entrar entre os 10 primeiros na FGV. Mas entrei primeiro em administração, fiz um semestre, e daí eu falei, eu acho que economia vai ser mais legal ainda. E aí mudei depois um semestre para economia. E aí, então, na verdade, isso até é legal falar, as pessoas olham muito isso, fala, pô, o cara amou a economia dele. Não era isso. Exato. Eu fui cadete da aeronáutica, cadete aviador, fiquei lá. Eu comecei a FGV com 21 anos. 21, 22, 24. Não, com 23. Com 23, me formei com 26. 23, 24, 25, 26. E eu comecei com administração. Então, olha só o tanto das coisas. Eu sempre falo para as pessoas, assim, o cara acha que
8 anos de idade, pode ter algumas pessoas que têm esse chamado e tal, mas no meu caso não foi isso. Eu fui o tempo inteiro tentando me descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas aí quando eu descobri economia, e aí eu falei, pô, eu gosto muito disso aqui, de entender. Porque é isso, você escuta desemprego, inflação, juros, não sei o quê, mas você não entende muito, né? Se você não estuda, se você não é muito da área. E aí, como comecei a entender, eu falei, pô, agora eu consigo explicar as coisas, por que o desemprego sobe, por que cai, por que o Brasil cresce pouco ou muito. E daí, desde então, eu me dedico bastante aí na economia. Mas só para dizer que não foi um caminho, uma linha linear, reta, né? não foi linear, não foi cedo, e teve muita dedicação aí e lutar contra as estatísticas. E você entrou na GV com 100% de bolsa? Na verdade, os 10 primeiros ganhavam bolsa escalonado. Eu passei em 7º. Então era primeiro e segundo 100%, o terceiro e quarto 90%, aí eu ganhei 70%. Pô, que já é uma baita de uma diferença. E o resto eu peguei financiamento Uhum. e pago até hoje, inclusive. Você casa com financiamento. Mas foi a melhor dívida que eu fiz, recomendo todo mundo. Se tiver a oportunidade de fazer isso. Sim. E é legal, né, que você conseguiu entrar na FGV dado esses desafios. Aí você se formou em... Me formei com 26 anos de idade, 2012. Ou seja, há exatos 10 anos. Tá, e aí, há exatos 10 anos, quando você se forma, você imediatamente entra no BTG. Como é que foi seu início profissional? Legal. Eu gosto de falar muito sobre isso. A gente conta as histórias, né? E eu sempre falo sobre os fracassos, né? Sim, eu gosto muito de falar sobre isso também. Exato. Eu passei pelas melhores universidades e escolas do Brasil e do mundo e nas melhores instituições do Brasil. Mas eu já tomei não em infinitos lugares. Muitos lugares. Mas muito, 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 muito. Eu fui trainee do tal BBA, mas no primeiro ano eu não passei. Eu tentei entrar no JP Morgan, não deu certo. Eu tentei entrar no Goldman Sachs, não deu certo. Eu tentei entrar na Monsanto, na Ford, na Via Varejo, não deu certo. Eu fiz o processo da Fundação Estudar 3 vezes, não deu certo e não deu até hoje. Mas hoje o Jorge Paulo Lemann já me conhece. Então, eu sou... Eu tinha um professor que falava que o ídolo dele maior era o João Bobo, que ninguém consegue ganhar do João Bobo, porque você bate, ele sempre levanta, né? E eu sou muito resiliente a esse ponto. Eu estou extremamente acostumado. Aliás, se a gente não tem um fracasso, e se os nossos fracassos não vão aumentando ao longo da vida, conforme você também vai crescendo, significa que você não está arriscando o suficiente, né? O Jeff Bezos fala isso. Ele fala, a Amazon pode perder 1 milhão quando é pequena, é uma coisa, mas se é uma empresa que vale bilhões, ela não pode continuar perdendo 1 milhão. Os erros dela tem que ser nas casas dos bilhões, porque significa que a gente não está inovando o suficiente. Então, eu estou sempre acostumado a arriscar, e essa é uma das coisas que me fez chegar até onde eu cheguei de alguma maneira, que eu sempre estou acostumado a arriscar. Então, eu tentei entrar no Summer Job do Banco BBM, que é um banco excelente. Não deu certo, no segundo ano deu. Aí eu fiz um Summer Job e depois eu fui estagiário no BTG Pactual. Né? Fui estagiário no BTG Pactual. E aí do BTG Pactual fiz um processo pro trainee do Itaú BBA. Não tinha dado também uma vez. Na segunda vez deu certo e eu fui aprovado. E aí foi excelente, porque eu era trainee durante a graduação. Então eu ainda estava na faculdade. E, pô, pra quem nunca tinha ganhado nada, na época... Era R$ 4.500 em 2013. Hoje deve ser uns 8, por aí. Eu imagino que 7, 8. Eu imagino que com a quantidade de dados que tem na sua cabeça, você consegue fazer uma atualização pelo IPCA assim. Não precisa nem da calculadora do cidadão para fazer essa atualização. A gente tá falando em 10 anos, não chegou a dobrar, mas quase. Né? De inflação aí, deve ter uns 70% aí. Então, deve ser equivalente a isso, a uns 7, 8 mil reais hoje. Então, eu ganhava isso durante a faculdade, então eu me sentia extremamente rico. Não, e você era o cara mais rico da tua quebrada. Exato, Dado esse contexto, né? Você é da cidade Líder ou de Arthur Alvim? Não, eu nasci em Arthur Alvim e depois eu fui pra Patriarca, que é do lado. Mas em Arthur Alvim eu fiquei lá até os 10 anos e aí meus pais tinham uma casa alugada lá e aí depois eu me mudei pra Patriarca, que era uma casa alugada também. Tá, meus pais moram na Patriarca até hoje. Ah, é? É, legal. Então minha mãe também mora. Ah, que legal. Sim. Então eu tô sempre por lá. Sim. Certo, aí você entrou no mercado de trabalho ainda estudando.
Nós estamos falando de 10 anos, é isso? Isso. Na verdade, na GV você só pode estagiar no último ano. Aham. Então, eu me formei em 2012, isso. Aí eu comecei a trabalhar em 2012. Pô, 10 E a- anos, cara. Exato. Cara, em 10 anos, a sua vida então fez assim, né? Saiu do menos alguma coisa e deu esse upside, assim, né? Acho que Exato. valorizou mais do que Quando a eu entrei Magalu, na não? GV já mudou completamente. Porque, de repente, eu estava estudando com as pessoas das famílias mais tradicionais de São Paulo, Exato. né? Então eu estava com as pessoas que têm sobrenome, literalmente, Matarazzo, né, Setúbal. E Setúbal não, porque acho que ele manda os filhos dele pra família, pra É. Poli, porque ele é engenheiro. Mas as famílias mais Pfeffer, as famílias mais ricas de São Paulo. E eu estava entre eles. E a capacidade intelectual, com certeza, igual. Aham. Mas a origem completamente diferente. A origem é muito Ah. mais parecida com os funcionários da GV. Exato. Com segurança, com a moça da limpeza. Ah. Mas eu tava ali entre eles. Então, e aí eu já me sentia, nunca me senti diminuído. Né? Nunca me senti diminuído. Apesar de saber, e até hoje, que existem diferenças ainda, com Uhum. certeza. Mas é isso, aí lá mudou, porque eu já era um aluno da Fundação Getúlio Vargas, né? E isso influencia bastante. Total. Se você vai a um lugar, Ah. uma boa educação é isso, no fundo é um carimbo, uma sinalização, aquele cara passou por este processo, então ele deve ser um cara com alta capacidade de trabalho, intelectual, que seja. Mas aí foi isso, então foi 10 anos pra cá, Legal, cara. Eu vou falar uma data aqui, Léo, e talvez eu esteja errado, tá? Hum. Mas eu acho que o Terraço é de 2014. Exatamente isso. Por quê? Que eu tô associando com a época de eleição e tal, Exatamente lá atrás. isso. Tá? E aí vem, como é que foi esse lance? Cara, eu vou criar o Terraço Econômico, você, se eu não me engano, a Raquel, tem mais alguém aí nesse rolê. Sim, tem mais, O que vocês fizeram? Por que nasceu o Terraço? Qual que era a ideia? A história foi assim, eu tenho um professor da FGV que me deu aula, primeira aula de finanças, Samidana. Sei. Todo mundo sabe quem é. Exato, ele me deu aula de finanças. E o Sam era um cara desconhecido, né? Se o Sam era desconhecido, eu tava tendo a primeira aula de finanças, ele me deu Finanças 1. E ele era desconhecido e tal, e ele começou a escrever num blog que chamava Blog do Sam. Uhum. Isso daí foi 2010, 11. 2010, 11. E aí ele escrevia lá. Não tinha essa quantidade de coisas que tinha, né? E aí eu sempre fui muito atrás das coisas, né? Sempre muito curioso. E assim, se tem palestra eu ia, onde tinha oportunidade eu ia. E aí eu via que ele escrevia. Eu falei, pô, Sami, deixa eu escrever um artigo com você. E aí ele deixou. E aí a gente começou a escrever junto. Ele gostou, eu comecei a escrever junto. Blog do Sami. E aí depois ele foi para um outro blog que chamava Caro Dinheiro, que aí já cresceu, e aí era da Folha. Uhum. E aí a gente escrevia algumas coisas juntos, começamos a escrever um pouco pra mídia, né? Escrever um pouco pra mídia, Valor Econômico, Gazeta do Povo, etc. E aí já mais 2012. E aí um amigo meu da sala, Arthur Solo, ele fez um blog chamava Brasil, Economia e Política. Daí eu falei, cara, esse blog seu não vai funcionar, porque você tá muito animado agora, só que essa animação vai caindo ao longo do tempo, aquilo vai se tornando normal. Então você não vai ter animação para manter a frequência e você não vai ter tempo para manter a frequência. Eu falei, vamos fazer um blog, e eu acreditava de fato naquilo. Por quê? Porque eu já estava um pouquinho na frente. E eu falei, vamos fazer um blog a gente chama outras pessoas. E daí a gente fez, ele, né, Arthur, que começamos do zero, né? E aí chamamos mais algumas pessoas. E aí escolhemos o nome, Terraço Econômico, e foi exatamente isso. Chamamos mais pessoas, colocamos um blog institucional, que a ideia era justamente essa, trazer dado e evidência para o debate, quando o debate era muito pobre, né? Uhum. E a gente começou lá, 2014. E foi escrevendo, e aí foi ganhando espaço, os economistas começaram a gostar, começaram a compartilhar, começaram a escrever. E aí, então, hoje, tem 120 mil seguidores no Instagram. E aí as pessoas conhecem, acho que mudou um pouco a forma de se comunicar sobre economia, né? E aí, então, eu peguei inspiração nisso, e aí
por causa do doutorado e a vontade de me candidatar, né? Aí eu comecei a fazer as coisas, deixei o terraço lá até para separar as coisas. E aí comecei a fazer mais no meu. E aí começou a crescer mais ainda, né? Porque o terraço tinha 120 mil seguidores no Instagram, eu devia ter uns 50, né? Aí hoje eu tenho 185 e o terraço tem 120, né? Porque eu comecei a fazer as famosas threads e aquilo. E aí, mas foi isso, foi lá atrás, começou com o Sami Dana, né? E hoje o Sami super famoso, a gente escreve, faz muita coisa até hoje, e é muito legal, porque ele me chama, algumas vezes eu fui na Jovem Pan, entrevistado por ele, no Pânico, e eu falei, pô, a gente tá junto desde o início, desde que ele não era conhecido e nem eu, né? Eu falo pra ele, falei, pô, você me valoriza, porque eu não sou esses caras que chegaram agora não, que você já tá famoso, eu tô com você desde o início, mas ele sempre me ajudou muito também. Legal. Então começou lá atrás e eu devo bastante a ele. Eu aqui deixar registrado uma coisa, eu já usei muito o Terraço como fonte aí para pesquisas e tal, inclusive tenho aulas nos cursos preparatórios que eu deixo o link de certos posts do Terraço como referência. Então, por exemplo, uma que me vem à mente é um artigo sobre finanças comportamentais, que aí eu falo, olha, inclusive tem um post no Terraço, então eu uso bastante, então parabéns pelo trabalho de todo mundo envolvido lá. Não, a ideia foi justamente essa, ao invés de fazer o blog do Léo, alguma coisa assim, fazer algo institucional. Mais institucional, e virou maior e bastante reconhecido, por outro lado você foi lá e, cara, eu também vou criar conteúdo. Exato. A gente deve chegar nessa nossa conversa sobre essa virada política aí, né? Que agora, no momento que a gente está gravando, você é candidato a deputado estadual por São Paulo. Exato. Deixar registrado que eu, inclusive, tô fazendo parte daquela vaquinha já. Pô, legal. Pô, show de bola. Mas o fato é o seguinte, né? Obviamente que o que a gente está fazendo aqui pode influenciar alguém ou não para conhecer mais o seu trabalho do lado político, que eu espero que dê certo. Mas entender mais essa jornada. Você falou sobre doutorado e sobre a vontade de ingressar na política. Eu queria começar o seguinte. Sobre doutorado. Que história é essa? Que o sujeito que nasceu na Vila Carmozina, não sei se foi Vila Carmozina, mas em Itaquera, você falou, né? Resolve fazer doutorado na Espanha. Como é que foi isso? Foi na Espanha que você fez doutorado? Não. Na Espanha foi mestrado. Como é que foi esse lance de você sair do Brasil para fazer um mestrado na Europa? Conta pra gente. Eu tinha terminado a GV, tinha sido trainee do Itaú BBA, não falava inglês direito, não falava. E aí, assim que eu tava lá no Itaú BBA, passei no Investment Bank, eu falei, pô, eu preciso falar inglês. Certo. Aí fiquei uns 2 meses em Londres, porque pela primeira vez na vida eu tinha feito uma poupança. E aí juntei um pouco de dinheiro, fiquei uns 2 meses em Londres aprendendo inglês, e aí voltei e fui trabalhar. Gastei minha poupança lá e voltei e fui trabalhar. Eu trabalhei 1 ano numa boutique de M&A, fusões e aquisições, né? Legal. E aí eu falei, pô, eu gostei de ser economista, muito por causa do terraço. Eu trabalhava com fusões e aquisições, que é mais finanças, mercado financeiro, mas eu falei, pô, eu gosto de ser economista quando eu escrevo as coisas pro terraço, de entender desemprego, entender inflação, essas coisas. E daí eu falei assim, pô, então acho que um mestrado faz muito sentido, né? E aí, de novo, assim, quando eu quero um negócio, é a frase do Gengis Khan, se a gente não encontra o caminho, a gente abre um. Eu sempre pensei assim, a gente vai lá e vai fazer, e se não tiver, a gente vai dar um jeito. É isso, é simples assim. E, obviamente, você tem que dar um jeito. Porque minha vida inteira foi assim, então, hoje em dia, eu estou extremamente acostumado, né? E aí, eu não tinha dinheiro para fazer o mestrado, porque eram uns 15 mil euros de tuition fee, né? É pra você pagar. E eu ia gastar uns 100 mil reais. Com euro muito mais barato. Hoje deve ser uns 150 mil reais, por aí. A gente tá falando 2015 já. Aí eu falei, eu vou fazer uma vaquinha, um financiamento coletivo. Você fez financiamento coletivo? Porque eu vi que tinha muitas pessoas fazendo. Só que eu falei, pô, eu sei a minha história, a minha origem, que... meu pai faleceu quando eu tava na aeronáutica, né? Antes de eu fazer GV, quando eu tinha 18 anos. Mas as pessoas não sabiam, né? Aí o cara ia ver lá. E aí eu apliquei para 1 ano, não fui aprovado em nenhum. De novo. Exato. No ano seguinte eu apliquei para 4 escolas, aí fui aprovado nas 4, porque eu aprendi lá tá o processo. 2 na Holanda e 2 na Espanha. E aí eu falei, bom, só que agora eu não tenho dinheiro, né? Falei, vou fazer um financiamento coletivo. E fiz.
Mas o cara ia ver lá, pô, esse cara fez GV, tá indo pra Barcelona fazer mestrado, óbvio que eu não... Playboy, pra que eu vou esse doar boy pra aí, ele? né? Exato. Mas eu falei, não, é o seguinte, minhas condições são essas e eu tô me comprometendo a todo o dinheiro que eu levantei retribuir em pessoas que estão na mesma situação que eu. Ou seja, que tem uma boa oportunidade, mas não tem dinheiro. E daí deu certo, eu levantei 36 mil reais na época, e aí eu tinha um pouco de poupança, e um pouco eu aluguei uma casa bem grande, com o dinheiro que eu tinha guardado, e fiz Airbnb. Subloquei, que não podia. Lá ou aqui? Lá. Ah. Então eu morava numa casa de 3 quartos. Isso. E alugava os outros 2. E aí eu consegui fazer um belo dinheiro fazendo isso. E ajudei a pagar as contas. Então aí eu fui para Barcelona e consegui terminar o mestrado lá. Foi um ano. Isso foi 2015, 2016. E era isso. Meu inglês já estava melhor, mas longe de ser fluente. O mestrado era em inglês, mas eu fiz as provas era IELTS ou TOEFL, né? Eu fiz IELTS. E aí deu certo, passei as provas. E então lá eu consegui terminar o mestrado em 2016, né? Daí português eu já falava, né? Aí eu fiquei fluente no Espanhol? No inglês e no espanhol também, porque era na Espanha. É. O mestrado, acho que tinha 150 alunos e 3 espanhóis só. Então todo mundo só falava inglês. Mas como eu convivia lá, eu aprendi espanhol também. Em outros momentos. Exato, isso daí foi 2016. A gente falou de 10 anos que eu entrei, mas na verdade, eu acho que a mudança significativa foi mais essa. Em 2006, quando eu saí da Academia da Força Aérea, eu tentei ir para os Estados Unidos, né, para melhorar meu inglês. Mas eu fui lá aplicar para o visto e negaram o meu visto. Eu tinha 22 anos. Em 2006 tinha 22 anos. E aí, não, 2007 na verdade, E aí, negaram meu visto. Por quê? Porque eu não estava fazendo faculdade. Não tinha um vínculo empregatício. Não tinha vínculo empregatício, não tinha renda, não tinha nada. E aí o cara falou, vai pra lá, não volta. Exato. E aí negaram meu visto. E aí eu não consegui ir. E aí eu fui pra Nova Zelândia. Porque não precisava de visto. E aí fiquei lá mais um mês e meio por aí. Assim que eu saí da Academia da Força Aérea, eu tinha, isso foi em 2007, eu tinha 22 anos. Aí, 10 anos depois, quando eu terminei o mestrado, lembra que eu falei que eu levantei o capital, o financiamento coletivo, e falei que ia retribuir para pessoas na mesma situação que eu? Eu criei uma instituição que chama Mais Educação, né? Que existe até hoje. Que o objetivo é justamente esse, dar recursos financeiros para pessoas que têm uma boa oportunidade de educação, mas que não tem dinheiro, que era o meu caso. E a gente já ajudou, tinha uma menina que o pai dela era pedreiro e a mãe dela é faxineira e ela foi para Harvard fazer medicina. Que legal. Um outro foi para Yale, o outro foi para Oxford, MIT. Então a gente já levantou mais de 500 mil reais para todos eles. Que legal. E mais de umas 15 pessoas conseguiram ir para fora. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu lembro que o Obama tinha aberto um programa que chama Young Leaders of America, que era escolher 150 jovens empreendedores no Brasil, na América Latina e no Caribe, né? 250, desculpa. 250, isso. No Brasil foi escolhido só 20. E aí eu apliquei com esse programa, mas aí eu tava na dúvida, será que eu mando mais educação ou será que eu mando o terraço econômico? Mas eu achei que o mais educação fosse mais disruptivo, porque ele mudava de fato uma quantidade menor, mas social dele muda a vida da pessoa. É o meu caso. Você pega uma pessoa que vem de uma origem humilde e ela conseguiu estudar numa boa faculdade, a pessoa mudou a vida para sempre. Sim. Se por algum motivo um exemplo, eu vou citar até a Tabata Amaral, por exemplo. Ela teve uma bolsa na etapa, foi para Harvard, acabou. Ela é deputada federal hoje, tendo para reeleição. Daniel, exato, o próprio Daniel José também. Ele, bolsista, entrou no INSPER, depois foi para Yale. Então, eu também sou exemplo disso. Então, apliquei. E aí, deu certo. Foi assim, tinha uma pergunta lá, da última etapa, que era assim, você já teve um visto negado pelo governo americano? Exato, e eu tinha um visto negado pelo governo americano em 2006. E daí, eu falei, será que eu minto?
né? Com a chance de com a chance de Vai ter pagar sido ali. com a chance de ter sido tipo de eles me pegarem nessa mentira, Vai pagar ali, pode falar. ou será que eu falo verdade e aí os caras sabem vão recusar o meu visto, né? Bom, e aí quer Não, pode ir, é porque tá tava bom. pagando ali. Tá bom, aqui depois ele corta, né? Tá tudo Não, certo. Tá bom. desculpa. Não, você tranquilo, perdeu a tranquilo, concentração. tranquilo. Aí você falou a verdade ou não? Não, então, aí eu falei, pô, será que eu falo a verdade, né? Uhum, Com a chance de ter um visto negado de novo? Ou será que eu minto, uhum. tentando passar, mas com a chance de ser pego, né? É. E daí o que acontece, eu falei, não, vou falar a verdade. E aí eu falei, ó, eu tive um visto negado pelo governo americano em 2006, mas eu tinha recém saído da Academia da Força Aérea, eu não tinha faculdade, não tinha nada. Agora, eu consegui estudar numa das melhores escolas do país, a FGV. Eu tô na Europa como aluno de mestrado, numa das melhores, dos melhores departamentos de economia do mundo. E né? tem esse impacto social no meu país. Exato. É. Eu falei, então, essa história que vocês vendem do sonho americano, de que não importa a sua cor, se você é branco ou negro, se você é gay, hétero, seu sobrenome, de onde você veio, nos Estados Unidos é um lugar que você consegue as coisas se você trabalhar duro. Se essa história existe, então eu acho que eu mereço ser aprovado. Você colocou isso na Coloquei. justificativa? Sim, coloquei. Eu fui no all-in, né? Eu falei, cara, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E deu certo. E daí eu fui aprovado e fui escolhido entre os 20 brasileiros. E ali também me colocou em outro patamar. Fiquei um mês e meio, nunca tinha ido para os Estados Unidos. Fiquei um mês e meio lá com um programa. Aliás, foi a única vez que eu fui para lá. Com um programa pago todo pelo governo americano. E lá, pô, tive um mês e meio com a cultura deles. Então, isso foi exatamente 10 anos depois. 2006, 2016, eu tava lá nos Estados Unidos, tudo pago pelo governo americano. Numa condição completamente oposta daquela onde você aplicou, tentando ir pra fazer Exato. Exato. Convidado pelo Barack Obama, a gente Exato. visitou lá a Casa Branca, o Departamento de Estado e tal. Então ali foi uma mudança bem grande também. Como diria lá na quebrada, foi na hora que você falou assim, chupa mundo, né? Foi, porque eu tava lá em Washington, eu lembro exatamente. No dia da eleição do Trump, eu tava lá. No dia da eleição, a gente tava lá. Legal. E foi exatamente isso. Eu falei, pô, ainda tinha muita coisa pra acontecer, porque eu tinha acabado de voltar. Eu voltei do mestrado em setembro. E aí eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado em outubro. Então eu não tava trabalhando ainda. Uhum. E tinha um receio de, pô, não sei se eu vou conseguir trabalho e tal, né? Então, mas ali no momento falei, pô, acho que tá dando resultado aí o esforço todo. Léo, eu quero perguntar pra você como que você começou a se inserir na política. Eu imagino que é por questão de conteúdo, mas antes, eu queria pedir para que você, de alguma forma, pudesse resumir, embora você já resumiu tudo essa trajetória. Sim. Mas assim, por quê? Principalmente para o jovem que está em início de carreira, independente de onde ele é, cara, ele vai tomar muito não na vida, o processo seletivo dele não vai ser aprovado, o chefe vai mandar embora, vai ser difícil, vai encontrar cliente chato, vai ser reprovado no exame, enfim. Você meio que já, com toda a sua história, você já falou, cara, toma pancada, levanta e vai. Uhum. Mas se você pudesse resumir em poucas palavras, né, o que você diria para o Leonardo jovem ou para algum jovem que está nos assistindo agora, que está numa situação mais adversa, o que você diria? Embora, repito, você já falou. Não, o que eu diria, o que as pessoas não diziam, e de fato que eu falo para as pessoas hoje, é que dependendo de onde você nasce, as suas referências, o tamanho dos seus sonhos é muito menor. Porque você não acha que aquele mundo é para você. Exato. Né? Como eu falei, a Faria Lima, ela era 1h30 da minha casa, né? Da onde minha mãe mora, da onde eu morava. Mas além da distância física, a distância psicológica é imensa. Bizarro. Eu falo, cara, aquele mundo não é pra mim. E eu tenho parentes próximos que acreditam nisso, né? Que falam assim, aquele é o mundo deles. Ou seja, eu sou um marginal no sentido de eu estou marginalizado da sociedade. Hoje em dia, obviamente, eu não penso isso. Então, sim, quando você pensa isso, você naturalmente você não, pra que você vai aplicar pra uma faculdade boa? Porque você acha que você não vai passar. Não é pra vocês. Não é pra você, é só pros outros, pros filhos dos outros, pros ricos, né? Então, eu tenho uma pessoa, um cara que trabalha até comigo, que ele tá no mesmo caminho que eu, mais ou menos, que ele era da Academia da Força Aérea e agora ele tá na USP, e eu falo pra ele, cara, fica tranquilo que vai dar certo,
porque você tem todas as características. Mas ninguém me falava naquela época, então eu não acreditava. E se você não acredita, te prejudica muito, porque vira uma profecia autorrealizável. É completamente diferente de alguém falar, cara, fica tranquilo, confia no processo que vai dar certo, né? E se você não tem ninguém... E esse é o problema. De muitas pessoas hoje, o cara fala... Naturalmente, olha só, é um exemplo uma vez que eu fui numa palestra de um judeu sobrevivente do campo de concentração. E aí, de Auschwitz. E aí ele tava falando que quando acabou a guerra, eles comiam casca de batata, né? E quando acabou a guerra, ele foi lá, bateu na casa de alguém e pediu casca de batata. E o cara falou, por que casca de batata? Come a batata. E era isso, ele não sabia que ele podia pedir a batata. Ele ficou condicionado àquilo. Então é a mesma coisa. O cara nem... Você acha que o cara pensa em fazer engenharia e ele fala, pô, eu vou pro ITA, pra Poli? Não. Ele nem pensa em ser engenheiro muitas vezes, né? Ele já pensa nas opções que estão ali e tal. Então o que eu diria era isso, pro cara, pra ele acreditar no processo, que se ele se dedicar bastante, muito, hoje em dia há mecanismo e as coisas vão dar certo. Acho que esse é o principal. Né? É o principal. E assim, e com resiliência, porque pode não dar certo 1, 2, 3 vezes, mas se ele se dedicar bastante vai dar certo. A gente tá aqui para contar a tua história, mas eu me identifico muito. Eu não estudei no FGV, nem no INSPER. Eu estudei na faculdade que o meu salário de repositor podia pagar. Exato. Que era a Unicastelo, que você deve conhecer. Eu me formei lá. Exato. E obviamente que a gente não pode desvalorizar faculdades de menor prestígio, porque elas têm a sua relevância. Mas aí eu me candidatava a vagas no mercado financeiro e nunca foi aprovado. Exato. Aí eu trabalhava ainda no supermercado. O meu salário era o salário suficiente para eu pagar a pós na FAAP, porque a pós é mais barato do que o curso. Aí eu fiz pós na FAAP, e com pós na FAAP, aí eu comecei a ser chamado. Então, isso faz uma diferença muito grande. Exato. Mas olha só, essas diferenças são sempre relativas, tá? Eu vou te falar. Do mesmo jeito que você olha assim, pô, eu não fiz GV, eu tenho colegas que antes a GV era o auge, né? Só que hoje em dia não. É muito fácil você ir pra fora. Não muito fácil, mas mais fácil do que antes. Então, ter colegas que o cara fez a graduação em Harvard. O cara fez a graduação no MIT. Então, se eu tenho essa mentalidade, eu posso pensar da mesma forma. Fala, pô, você compara com algumas pessoas, pô, nem tiveram faculdade. Eu estou bem. Eu fiz Unicastelo, porque eu já tenho um curso superior. E várias pessoas não tiveram, da sua família. Mas, ou você pode entrar numa linha de, pô, mas eu não fiz aquela faculdade. Eu também tenho essas duas opções. Eu posso falar, pô, fiz GV, que é uma baita faculdade, mas eu posso pensar, pô, não fiz Harvard e tal. Mas eu fiz aquilo que estava ao meu alcance com os recursos que eu tinha. Você pôde fazer com Exato. Não é a melhor opção do planeta, mas é a melhor opção. Isso que é importante sempre, você fazer a melhor escolha com os recursos que você tem na época. E é isso. Aí tem um grande ensinamento, né? Exato. Faça o melhor que você pode com o recurso que você tem. Exato. E o seu parâmetro de comparação vai mudando. Exato. Muito bom, cara, muito bom. Cara, aí você começa a escrever conteúdo sobre política. E hoje você apanha da esquerda e você apanha da direita. Eu não sei como você consegue. Esses dias eu fui fazer um post no meu Instagram. Na verdade, aqui vou dar o crédito, né? A Ana e o Ricardo fizeram um post no nosso Instagram para falar sobre a Selic. Que a Selic subiu, a última reunião do Copom. E a primeira imagem, assim, do carrossel era uma bandeira do Brasil. Já vem assim. O primeiro comentário foi, página petista. Aí eu falei, não, você só pode estar de brincadeira. Bolsonarista, não? Obviamente. Aí ele falou, você só pode estar de brincadeira. O post é pra falar que a taxa subiu. Aí a pessoa fez a réplica. Você fez um post com a bandeira do Brasil. Eu conheço as suas artimanhas. Você tá querendo falar do governo. Eu falei, gente do céu. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso é um caso, é uma pessoa fora da curva. Na maior parte das vezes, quando eu falo alguma coisa sobre economia, a galera que me segue entende que eu tô falando de economia e poucas vezes entro nessa discussão de que ou eu sou comunista ou eu sou fascista. Só que você não, pai. Todo post que você faz, eu vejo os comentários. Cara, é pancada de tudo quanto é lado. Por que você não fala da solução? Como é que foi isso? Como você foi criando essa casca pra lidar com isso? Você sempre traz muitos dados, que são dados, na minha percepção, até difícil de ser contestado, por mais que eu tente criar um xadrez 3D na cabeça. Mas ainda assim a galera contesta e te chama de esquerdista ou te chama de, sei lá, de fascista.
Como você criou essa casca pra lidar com isso e continuar fazendo o que você faz? Primeiro que você tá vendo parte da coisa ali. É um iceberg, tem muita coisa por trás. E você falou bem no início, tem muita gente que para ou que manda direct e agradecendo e elogiando. Que legal. Exatamente isso. E o número é muito maior. Não, Pô, obrigado pelo trabalho que você faz, gosto muito, pô, você manda bem e tal. Então é isso. Então o saldo é extremamente positivo. Então o saldo é positivo. Mas disparado. Primeira coisa. É que tem o silêncio dos bons também, não é? Exato. Mas, por exemplo, isso é ali na internet, é igual ao trânsito, as pessoas por algum motivo ficam muito agressivas no trânsito, as pessoas ficam muito agressivas. Eu nunca cheguei nem perto de receber uma crítica ao vivo, porque o cara não vai lá te criticar de graça, mas muita gente para e fala, pô, gosto muito do que você faz. Então, essa é a primeira coisa, que você tá com um viés ali, de que você tá vendo ali, mas tem um monte de direct, tem um monte de gente elogiando, como nos próprios comentários. Sim, tem, essa é a primeira coisa. A segunda, e sinceramente, que 90% eu nem leio. Porque... Eu nem leio. Porque é o seguinte, é aquela frase, não é o crítico que importa, né? O crédito pertence a quem tá de fato na arena com a cara suja, cheia de areia e sangue. É isso. The Man in the Arena, que é esse poema. Que é o nome do meu podcast lá com Vinícius Poits. Sim, na Arena. Não é o crítico que importa. É muito fácil você ficar criticando no sofá, o crítico do ar-condicionado no sofá deveria fazer assim. Beleza, vem aqui e faz melhor. Eu juro que eu tô interessado em saber como você faria melhor. Então muitas pessoas ficam lá criticando o sofá delas. E se você for mais a fundo, se eu for mais ríspido, o que você já fez na sua vida para ter essa moral toda? Porque eu tô tentando, eu tô me expondo, eu tô indo atrás. E você? Você passa o dia inteiro xingando na internet. Eu desconfio que isso seja um comportamento que vai te levar a algum tipo de sucesso na vida. Então, não importa, né? Agora, quer dizer que eu ignoro todas as críticas? Claro que não. Né? É o que o Ray Dalio chama de believability, né? De assim, você quer ouvir as críticas de algumas pessoas que estão na arena junto com você, pessoas que já realizaram, críticas construtivas. Você não quer isso, o cara que fica o dia inteiro xingando todo mundo. Que é assim, e eu posso ser extremamente ousado e ir pra cima. Vem cá, como tá sua família? Como tá seu relacionamento? Não, porque deve estar tudo perfeito. Porque você é o bom, que critica todo mundo. Seu filho, o relacionamento tá perfeito, né? Você não foi ausente nenhum. A cama se arrumou, né? Tipo, em casa tá tudo certo. E eu tenho certeza que não. Ou seja, a sua vida está completamente zoneada, mas você se dá o luxo de ficar o dia inteiro xingando na internet. Então é simples assim. Então, vários eu não ligo. É normal das pessoas. E muitas vezes isso diz mais sobre elas do que sobre a gente mesmo. Sim, né? Exato. Então é isso, eu vejo várias pessoas na mesma situação que a gente, que estão lá, várias pessoas se candidatando, e eu encontrei o Thiago Nigro outro dia, e eu falei, pô, tenho que postar um post sobre isso, porque o pessoal tá reclamando que eu não falo. Ele falou, cara, fica tranquilo, que isso vai ser cada vez maior. E quanto mais você crescer, cada vez mais vão fazer. E é um bom problema. E assim, as pessoas, elas enchem o saco do Papa Francisco, que tá lá de boa, cara, que só tá rezando lá. E elas falam, não, porque o Papa Francisco foi arrogante, foi seco, não sei o quê. Eu tô longe de ter a pretensão de ser unanimidade. Não existe isso, a gente sabe. Ainda mais no mundo de hoje, né? Se você fala assim, pô, eu gosto do amarelo, mas qual preconceito com o verde? Exato. Porque você tá excluindo com o verde, só quer dizer que só é gente, entendeu? Então, eu relevo muito dessas coisas pra mim. Ainda não tá 100%, eu espero criar mais casca ainda, mas tá cada vez mais, assim, eu não relevo tanto. Tá, e agora você começou a fazer o seu fiscal dos fake news? Exato. Isso aí eu acho que deve estar dando um pano pra manga, né? Mas o fato é esse, né? A verdade é que a maior parte das pessoas que vai te criticar, elas fazem bem menos do que você. Exato. E as pessoas que eventualmente podem te dar alguma crítica que vai fazer você evoluir, porque isso acontece,
na maior parte das vezes, as pessoas são mais discretas, no sentido de... Exato. Falar, olha, Léo, É, a você fez isso... A minoria barulhenta contra a maioria silenciosa. Exato, Mas o ensinamento que eu quero passar aqui é o seguinte, várias pessoas... Existe uma chavinha. Hoje eu tenho autoridade para poder emitir opinião sobre qualquer assunto. Sim. As pessoas querem, as pessoas pedem. Mas em algum momento, eu fui igual todo mundo que pensa em algum momento ser influencer. Eu não pensava em ser influencer, eu estava escrevendo lá e tal, e começou a ganhar... começar a ficar grande o negócio. Mas assim, aquele momento que você começa a fazer as coisas, e as pessoas falam assim, nossa, mas esse cara tá viajando, por que ele tá fazendo isso, né? E aí, você sabe o que acontece? O que te motiva... Eu vou dar um exemplo. Eu posto lá quando eu acordo cedo, né? Posto lá que eu acordei cedo. Deve ter algumas pessoas que falam, nossa, mas que chato, não sei o que. Mas eu recebo vários directs, assim. Fala assim, cara, não para de postar, porque isso tá me motivando. Porque eu tenho acordado mais cedo só por causa disso. Que me motiva. Então é isso. Às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente, aquela pessoa, eu sei que é crítica, ela não vai gostar. O outro vai achar o quê? Por causa de 10. Você deixa de influenciar centenas de milhares. E aí, enquanto que tem 200 pessoas que querem ouvir o que você tem a dizer, né? Então eu comecei a perceber isso. Eu falei, caramba, é verdade. Tem aquelas 10 pessoas, mas é que é problema delas, porque elas são chatas, porque elas vão criticar tudo. Chatas de qualquer forma. Enquanto você está impactando positivamente um monte de gente. Legal. Então, não pode deixar de fazer as coisas por essas pessoas. E é aquela frase, né? Haters gonna hate. Então, os caras que vão odiar sempre vão odiar, é o papel deles. Então, mas é o que eu recomendo pra todo mundo. Cara, começa e vai fazendo. E aí deixa os caras, se quiserem criticar e tal, faz parte, mas faz o seu. Pô, muito legal, muito legal. E aí, onde que o Partido Novo entra nessa história, cara? Exato. Eu trabalhei um tempo, ajudei bastante o deputado, né, Daniel José. E aí fui assessor dele por um período. E aí eu gostei bastante. E assim, a função do economista, ela é justamente, principalmente do pesquisador, né, o cara que faz mestrado e doutorado, ver o XX causa Y. Quais políticas públicas dão certo? A Bolsa Família funciona ou não funciona? Será que é melhor investir no ensino superior ou no ensino básico, né? Como é que é uma política boa para reduzir a taxa de crédito, a taxa de juros aí, né, no mercado de crédito? Então eu falei, cara, eu acho que a política para mim faz bastante sentido, que eu acho que com a vivência que eu tenho, né, com a experiência, saber que a meritocracia não chega em todos os lugares, tenho certeza absoluta. Não chega, sim, Mas com a capacidade técnica, eu acho que eu consigo fazer bastante diferença aí na política, né? E aí eu sempre pensei, como eu estava bem posicionado nas redes sociais, eu falei, cara, eu acho que agora é o momento, 2022, né? Ainda tem um tempo aí para terminar o doutorado, mas eu falei, eu acho que é um bom momento aí para eu me lançar aí nessa aventura. E aí as pessoas falam assim, né? Ela olha lá pra trás, o Leonardo tá falando de arriscar, não sei o que, o dele já passou. Negativo. Eu tô arriscando tudo agora. Eu posso ganhar, posso não ganhar. Exato. Então eu tô fazendo exatamente aquilo que eu falei e aquilo que eu sempre fiz. Mais uma vez arriscar. E se der certo para deputado estadual, na próxima eu garanto que eu vou me candidatar a deputado federal. Então eu vou arriscar de novo, né? Então é isso. Você não consegue chegar longe se você não está disposto a arriscar as coisas. Se você jogar no easy, não adianta. É um atleta, um ginasta que faz o salto nível básico, perfeito, mas a nota não vai mais do que 6. Né? Ele sabe, beleza, o 6 é o corte. Então, eu falei, acho que é o momento de me candidatar e eu espero que dê certo. A gente está trabalhando bastante. Que legal, cara. Como eu falei, acompanho o trabalho faz tempo, gosto da plataforma, gosto das ideias, então, obviamente que o meu trabalho aqui não é fazer política, mas... Claro, nem deve. Eu corroboro a ideia, inclusive por isso, corroboro a ideia na vaquinha. Eu acho que a melhor forma de você sinalizar um apoio é você colocar a carteira, né? Sim, exato. Acompanho o trabalho do Poit, do Daniel, enfim, e eu acho isso muito legal. Mas falando sobre essa questão de evolução, de risco, deixa eu tentar fazer uma profecia aqui. Dado essa evolução, será que eu estou entrevistando o futuro presidente do Brasil ou não? Não, ainda está longe, um passo de cada vez, é o que eu sempre falo. E eu vou te falar bem sério, bem sério.
eu não posso colocar a minha felicidade dependendo disso, entendeu? É como um cara que fala assim, pô, meu objetivo é ser CEO. Então ele meio que colocou a felicidade dele dependendo disso. Então se ele for CEO, ele vai ser feliz. Se ele não for CEO, ele vai falar, pô, eu não atingi o máximo da vida. Então, os grandes caras que eu me inspiro, Kobe Bryant, LeBron James, Ayrton Senna, Michael Jordan, falam isso aqui assim, você tem que gostar do processo e da viagem, você tem que estar presente nisso, né? Então, assim, eu sei que agora eu vou me candidatar a deputado estadual e eu estou gostando do processo, né? Então eu tenho que pensar nisso, estar presente nisso. E depois, federal, mas se não der certo por algum motivo, em algum momento, já deu certo eu causar impacto na sociedade. Então o que eles falam, qual que é o objetivo? O objetivo não é ganhar, o Cristiano Ronaldo também, que eu gosto muito, o objetivo não é ganhar o título A, B, C ou D, ou ser o melhor jogador do mundo. O objetivo é ser a melhor versão de mim mesmo. Porque se você quer ser a melhor versão de si mesmo, imagina, se você quer ser presidente ou CEO, tudo é um peso e um pedágio. Só vai dar certo quando você chegar lá. Agora, quando você quer ser a melhor versão de si mesmo, amanhã já é melhor do que hoje. E depois de amanhã é melhor que o dia anterior. Sim. Por quê? Porque você fala, pô, melhorei 1%, melhorei 1%, melhorei 1%. E aí o que acontece? Se você pensa assim, provavelmente você vai ser o melhor jogador do mundo, provavelmente você vai ser CEO, provavelmente você vai ser, né? Presidente tem muitas coisas, mas você vai chegar longe. Você vai chegar longe. Sem ter aquela sensação de se frustrar, de falar assim, pô, não deu certo. Como não deu certo? Se a sua intenção é ser a melhor versão de si mesmo, você foi por 50 anos seguidos, né? Então curtir o processo, né? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você pode se inspirar em outras pessoas, mas essas outras pessoas não podem ser o seu benchmark. No sentido de que eu me inspiro nessa pessoa, mas eu não posso imaginar que eu vou ser igual ela. Eu tenho que imaginar que eu sou melhor do que eu, ponto. Sim, porque tem todo um contexto. Exato. É como antes, sei lá, eu me comparava, porque o aluno da GV, ele fala inglês perfeito. Sim, aquele cara estudou numa escola bilíngue desde os 2 anos. Pô, você foi fazer eu não fiz curso de inglês quando era pequeno. Aliás, eu só fui quando eu fui pra Nova Zelândia. O resto era de escola, que é péssimo, horrível, que não serve pra nada. Exato. Né? Então, eu fui começar a falar inglês quando eu fui pra Nova Zelândia por 2 meses. Com 22. Então, não adianta você se comparar. E aí você fala, pô, aquele cara, sabe? Mas são contextos diferentes. E aí, se acontece isso, você se frustra, geralmente. Exato. Agora, se você quer se tornar a melhor versão de si mesmo em qualquer coisa, é fácil. Por exemplo, é isso, francês. Eu não falo francês. Aí eu falo assim, mas o cara fala francês. Mas sim, teve outro contexto. Mas eu sei que se eu me dedicar 3 horas por dia... 3 horas por dia é muito, 1 hora por dia, por 4 anos, eu vou estar muito próximo de estar fluente. Então é simples assim. É curtir o processo, né? Exato. Léo, seguinte, eu quero te fazer uma pergunta voltada para esse projeto agora que você está inserido, que é a política. Assuma que o Leonardo foi eleito. Sim. E assumiu uma cadeira lá na Assembleia, na Assembleia Legislativa. Exato. E teve um único mandato de 4 anos e encerrou a vida pública. O que deveria ter acontecido, ou o que deve acontecer nesses 4 anos para que você fale assim, missão cumprida? Ou seja, o que você gostaria que o teu trabalho impactasse para que você falasse, bom, beleza, eu saí da vida pública, mas eu tenho um legado, eu tenho uma missão cumprida? Sim. Se eu botar pessoas novas na política, com um perfil que eu acredito que seja o certo, que é uma autopropaganda meu, Vinícius Poit, Daniel José, ou seja, pessoas capacitadas, que pensam de uma forma diferente. Se eu conseguir colocar se eu conseguir formar novas lideranças, tá excelente. Então isso daí estaria bom. Beleza, eu terminei, que é o que o Poit faz muito. Ele tá indo candidato ao governo, se não der certo, né, ele conseguiu atrair muita gente boa, eu inclusive. Então, um líder só é líder quando ele faz novos líderes. Primeira coisa. Agora, se você pensar em termos de projetos, eu posso te falar 2. Que eu falaria, eu já impactei a vida de muita gente. Primeiro,
Teto de gastos estadual. Não existe. Putz, que legal. Exato. Não existe. Só existe federal. E o que acontece? Existe mais ou menos. Exato. Existe e eles burlam. Né? Aliás, existe no Rio Grande do Sul, que o Eduardo Leite fez. Se não me engano, só lá. Deve ter algum outro estado. Mas São Paulo não existe. Então, se a gente tem um político populista que assumiu o governo e quiser gastar o quanto ele tiver afim, não tem mecanismo para isso. A gente depende da boa vontade e pedir pelo amor de Deus. Se eu faço um teto de gastos estadual, ou seja, se eu coloco uma lei que fala, olha, o governo que assumir agora não pode gastar mais do que o ano anterior corrigido pela inflação, que é a lei do teto de gastos. Putz, aí eu já impactei São Paulo para os próximos 50 anos. Porque o Estado não vai poder se endividar, ele vai ter que ser fiscalmente responsável, então ele vai ter que ser austero quando precisa ser, e etc. Isso é uma coisa. Outra coisa, então, teto de gasto estadual. Outro projeto de lei, que eu vou propor, tá dando certo, de fato. ICMS educacional, que é o seguinte, os estados arrecadam o ICMS e redistribuem 25% para as cidades, com critérios fixos, ou seja, quem tem mais gente recebe mais, e tem uns critérios que não fazem muito a ver. Quem tem maior área hídrica, maior parte de área verde recebe mais. Então é fixo, já sabe. O que o Ceará fez, que foi uma das coisas que ajudou a melhorar a educação? Falou, não, vai receber mais agora quem educar mais a população, quem melhorar mais nos índices de educação, e quem estiver no topo, né? E quem não melhorar, e quem estiver na rabeira vai receber menos. Aí o que os prefeitos começam a fazer? Começam a educar as pessoas. Porque ele está necessariamente preocupado com a educação? Não, porque preocupado todo mundo diz que está. Mas porque ele precisa do dinheiro do ano que vem. Então, isso foi uma das coisas que fez as cidades melhorarem muito. Então, esse é um projeto que eu espero propor também. O Daniel José propôs, mas acabou não indo para frente. Mas eu espero fazer isso. Porque aí você impactou a vida de um monte de gente também. E isso aí, isso é para sempre. Porque aí as pessoas têm mais incentivos, os prefeitos têm incentivos para, de fato, investir na educação básica, né? Você pode pôr uma meta também de vagas em creche. Então, eles vão abrir muitas vagas em creche, porque ele está só preocupado com isso? Deveria, mas não. Mas porque ele precisa daquele dinheiro no ano que vem. Muito legal. Eu compacto muito das ideias que você compartilha. E você falou uma coisa sobre teto de gastos estadual. Alguém vai dizer assim pra você, você já sabe o que alguém vai dizer e você já sabe o que vai responder. Você tá falando no estado gastar menos porque você não quer dar assistência aos mais pobres. Quero fazer uma seguinte pergunta. É possível fazer política social sem responsabilidade fiscal? Como que é isso? Não tem, exatamente. Primeiro que é o contrário. Quando você coloca o teto de gastos, você está fazendo com que os governos priorizem os gastos, né? Então ele fala, bom, dado que eu não posso gastar quanto eu quiser, o que acontece é que eu vou ter que priorizar o que é mais importante. Segundo, você pode gastar o quanto você quiser, mas e se você quiser aumentar, você pode aumentar os gastos em educação, mas o que acontece é que o somatório de todos os gastos não pode ser maior do que o ano anterior. Então, se você quiser, você pode aumentar mais a educação, mas você vai ter que corrigir de outras coisas. De outras coisas, exato. E se o governo que diz que está aumentando os gastos sem reduzir os custos, no fundo está sendo pago de alguma forma. Se é o governo federal, se é um estado, o estado é como o orçamento de uma família. Ele gasta, a única forma dele é aumentar impostos. Então, se ele vai gastar muito, ele está aumentando impostos. Então, ele está tirando do teu bolso da mesma forma. Exato. Né? O governo federal tem um terceiro mecanismo, né? Que é os gastos têm que ser menor que os impostos, mas se não for, né? Se os gastos for muito grandes, como é que ele paga isso? Já que ele não aumentou os impostos? Ele faz dívida. Né? Então ele emite mais títulos do governo, ele faz dívida. E se você emite dívida, o que acontece? A sua capacidade de ser um bom pagador diminui. Então os juros aumentam. E daí é mais caro fazer financiamento, é mais caro você pagar suas coisas, é mais caro as empresas investirem. Né? Então isso muitas pessoas dizem, e qualquer discussão já começa assim. Reforma trabalhista.
mas você é contra os trabalhadores. Negativo. Eu também sou a favor, você não tem o monopolismo da virtude. Eu também sou. Só que a minha prescrição é completamente diferente da sua. E a sua já está provada que não deu certo. É só você ver no resto do mundo ou ler qualquer artigo. Então isso não vai funcionar. Privatização, você é contra os funcionários. Piso dos enfermeiros. Você é contra os enfermeiros. Negativo. Justamente por isso eu sou a favor, que eu acho que esse piso vai mais prejudicar do que ajudar essas pessoas. Exato. Então já começa E já tem muito case disso, né? De que o piso dos enfermeiros... estudos, exato. E agora já está acontecendo mais rápido do que a gente imaginava no Brasil. Então qualquer discurso tem que começar assim, olha só. Vocês não são monopolistas da virtude, vocês não têm procuração para falar pelos pobres, vocês acham que tem. O que acontece é que as políticas que vocês estão sugerindo, na verdade, está prejudicando e não está ajudando a vida deles. Elas são recheadas de boas intenções, mas as consequências não intencionais são muito grandes, né? Que legal, muito bom. Léo, o papo tá bom, eu ficaria aqui mais 3 horas com você, mas o tempo urge, a sua agenda é corrida e a gente tem que deixar com gostinho de quero mais. Sim. Você volta aqui, não? Pra gente continuar essa conversa? Claro, pode me convidar. Legal. Então, é o seguinte, olha pra essa câmera aqui e conta pra galera como que a galera te acha, enfim, pra conhecer mais sobre o teu trabalho. Boa. No Instagram, Twitter e TikTok, é tudo mesmo, agora o mesmo. Léo Siqueira BR, pode seguir lá nas redes sociais. E é isso, tudo isso que a gente falou tem lá, os conteúdos diários, e com certeza o pessoal vai gostar. Legal. Se você gosta de economia, de macroeconomia, de estudos sobre mercado, você tem que estar no Twitter do Léo. Ponto. Você tem que estar. Vale muito a pena. Eu acompanho bastante por lá e pelo Insta. Cara, eu quero te agradecer muito por você estar vindo aqui. Como eu falei no começo, pra mim é um episódio especial, dado a sua história. Eu já contei a história de outras pessoas que são bastante inspiradoras também. E não tem nenhum demérito ou mérito maior, mas é legal a gente falar de mais pessoas que venceram mais barreiras e hoje são protagonistas. E é o que eu desejo pra todo mundo que acompanha a gente. Então, obrigado. Exato. E uma coisa que eu quero deixar sempre bem claro, né? É assim... Quando a gente fala assim de ultrapassar as barreiras e tal, você acaba às vezes implicitamente, parece que mas o cara que teve uma boa vida, né, é culpado. Primeiro que não é. E eu não vou ser hipócrita. Pra que a gente acorda e trabalha cedo todos os dias? Justamente pra dar um futuro pras pessoas, né? Então ter os filhos lá, pra ele não passar, não existe nobreza na pobreza. Não existe. As pessoas podem sair, elas não podem esquecer das origens dela, mas se ela tem uma origem pobre, ela tem que sair de lá. Né? Então não existe nobreza na pobreza, né? Então, o que a gente trabalha todo dia é justamente para poder dar um futuro para as pessoas. Então tá tudo certo, não tem sentimento de culpa. Exato. Agora, tem pessoas que competem em situações diferentes. E o que eu falo é sempre, se a pessoa teve oportunidade, passou por uma situação boa na vida, nada mais justo ela entender que nem todo mundo compete na mesma proporção e tá tudo certo, né? Para não ficar essa história de, parece que ódio aos ricos. Não, negativo. Né? Negativo. Não, o empreendedor tá certo, o empresário, ele tem que... Eu acho que o mundo deveria ter 200 mil Jeff Bezos, 200 mil Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jorge Paulo Lemann. Por quê? Porque esses caras geram emprego, esses caras criam oportunidades, então são esses caras que têm o capital na mão, que conseguem investir e gerar oportunidade para que outras pessoas possam subir também. Então, para não passar essa mensagem... É importante deixar claro, como eu falo, não tem nenhum demérito nisso. Negativo. É legal contar a história, porque eu quero que mais pessoas façam... Eu falo o seguinte, né? Eu trabalho... Pra minha filha não passar pelo que eu passei. Exato. Ponto. Exato. É isso. E você que tá nos vendo também deveria pensar dessa forma. Para que a sua filha, os seus netos, os seus bisnetos, os seus e as pessoas com que você se conecta façam isso. E eu gostei muito dessa frase. Não há nobreza na pobreza. Exato. Léo, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo. E eu quero que você volte aqui pra gente contar mais sobre essa tua história, sobre o teu trabalho na Assembleia, porque eu quero acompanhar essa parada. Sim, beleza. Obrigado. Eu que agradeço. Bem legal estar aqui. Obrigado. Pra você que está nos vendo, se esse episódio fez sentido pra você, compartilha e vai lá nas redes sociais do Léo, manda um direct pra ele, que ele falou que se você for lá mandar um direct dizer que viu ele no Fincast, ele volta. Exato. Boa. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau. Valeu, tchau.